Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal, função do segundo grau. Vou fazer dois movimentos nesse vídeo, falando um pouquinho sobre a resolução de um problema envolvendo função do segundo grau e alguns aspectos teóricos. Então vamos ao problema. Uma bala é atirada de um canhão e descreve uma parábola de equação y, essa aqui, certo? Y igual a menos 3x ao quadrado mais 60x, onde x é a altura, onde x é a distância e y a altura atingida pela bala do canhão, determine. Então, letra A altura máxima atingida pela bala e o alcance do disparo. Bom, o que a gente já pode destacar é que a nossa função ela está escrita nessa parte do problema. Então, eu tenho y igual a menos 3x ao quadrado mais 60x. E essa parábola, ela, então, tem essa lei de formação e assume essa estrutura aqui no nosso gráfico. O nosso canhão está posicionado aqui na origem, 0, 0, e o ponto de alcance é esse ponto aqui. Ali, onde eu tenho a letra B pedindo, o alcance do disparo é justamente esse ponto onde, após o disparo do canhão, eu vou encontrar através de um processo matemático bem simples que eu já vou mostrar para vocês como funciona, ok? Então, a letra A, eu tenho que perseguir esse ponto. Como eu consigo encontrar a partir de uma função do segundo grau este ponto que é aonde a bala foi atirada? Na letra A, pede a altura máxima atingida pela bala, ou seja, tem um ponto bem importante dentro da análise de funções, que é essa que a gente chama de x do vértice e y do vértice. O y do vértice é justamente aquilo que a gente precisa encontrar aqui, o que me pede na letra A altura máxima atingida pela bala, que para nós, dentro da teoria das funções do segundo grau, a gente chama de y do vértice. Então tem o canhão, até onde a bala vai chegar após o disparo, que é esse ponto que eu preciso encontrar, que é aquilo que me pede a letra B. A altura máxima é o y do vértice, que também nós vamos encontrar utilizando os processos matemáticos envolvendo função do segundo grau. Bom, antes de resolver o problema, vale frisar alguns aspectos importantes. O primeiro é que uma função do segundo grau, f de x, igual a x ao quadrado mais bx mais c. Toda função do segundo grau ela vai ter esse formato algébrico e com uma restrição, o a precisa ser necessariamente diferente de zero. No nosso exemplo aqui, pessoal, esse que a gente está calculando, para nós o a é fácil de ver, vale menos 3 e o b vale o tal dos 60. Como não tem o valor de c, o c vale 0. Então toda função do segundo grau ela vai ter esse formato. Outra coisa importante, dentro da teoria das funções, o x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. E o y do vértice igual a menos delta dividido por 4a. A gente vai utilizar essa equação aqui, mas eu já vou trazer para vocês também o x do vértice, porque essas duas equações, elas são bem importantes dentro da análise de qualquer função do segundo grau. Uma outra equaçãozinha que a gente conhece bastante que vocês também conhecem, é menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a, que é a famosa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula de Bhaskara, como a gente vai ver, ela permite calcular, deixa eu trocar de cor aqui para fazer um destaque, ela permite calcular os cortes de qualquer função do segundo grau no eixo x. Então, como a gente já sabe que um corte é 0, que é onde a bala foi disparada a partir do canhão, eu preciso encontrar esse outro ponto que vai me resolver no nosso problema a letra B. Mas vale destacar que qualquer função do segundo grau, ela permite encontrar esses pontos de corte no eixo X. Bom, levando em consideração esses aspectos teóricos, então acredito que a gente já consegue ter uma boa bagagem e resolver o nosso problema. Então, eu vou começar resolvendo a letra B, que o cálculo é mais extenso. Então, vou usar a fórmula de Bhaskara, que me permite encontrar esse ponto. Então, fica menos B, que para nós, eu já vou colocar direto. O nosso B é 60, então fica menos 60,
mais menos raiz quadrada de 60 ao quadrado, menos 4 vezes o A, menos 3, vezes o zero. Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é o menos 3. X igual menos 60 mais menos raiz quadrada. Aqui dentro, pessoal, deixa eu trocar de cor para fazer um destaque. Essa parte aqui, ó, essa parte vai ser igual a zero. Então, vai sobrar lá dentro da minha raiz apenas o 60 ao quadrado, que é 3.600. Tudo isso dividido por 2 vezes menos, já vou colocar direto, 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, fica x igual a menos 60 mais menos, raiz quadrada de 3.600 é 60, dividido por menos 6. Daqui vai sair o x' e o x duas linhas. X', vou usar primeiro o sinal de mais. Menos 60 mais 60, zero. 0 dividido por menos 6 é 0. Menos 60 com menos 60 é menos 120, dividido por menos 6. Então, o meu x, duas linhas, para mim menos com menos é mais, vai ser igual a 20. Bom, com esse cálculo a gente pode concluir, então, que eu tenho o zero, que eu já sabia que era o disparo, da onde saiu a bala do meu canhão, e esse ponto aqui, ó, que é para mim o que responde a letra B, é igual a 20 metros, supondo que fosse 20 metros. Então eu já vou colocar aqui, eu sei que o meu ponto de alcance é 20 metros. Calculei pela fórmula de Bhaskara, que é a fórmula de Bhaskara que me permite fazer o cálculo de corte, certo? Do eixo X de qualquer função do segundo grau. Já vou partir para a letra A, então, ó, a letra A pede o ponto de alcance, certo? A altura máxima atingida para a minha bala, então, é o y do vértice, que é igual a menos delta, que para mim o delta é 3.600, então, menos 3.600, dividido por 4 vezes... Por que 4? Eu estou usando aquela equação que eu mostrei antes, pessoal, essa aqui, ó. Então, 4 vezes A. O A, para mim, ó, ele vale menos 3. Então, 4 vezes menos 3. Isso aqui no final, então, fica menos 3.600 dividido por menos 12. Menos 3.600 dividido por menos 12, então a resposta vai ser igual, menos com menos é mais, a 300 metros, supondo que fosse metros. Então, a minha altura máxima, vou colocar aqui em vermelho agora, a minha altura máxima, que é justamente o y do vértice, que eu tinha já mostrado antes, vai ser 300. Aqui não precisou calcular o x do vértice, mas está fácil de ver, se aqui vale 20, certo? E a minha função é simétrica, então o x do vértice só pode ser a metade, vai ser 10 metros. Eu até poderia ter utilizado aquela minha equação, essa aqui, ó, pessoal, deixa eu mostrar de novo. Essa aqui, ó, eu poderia ter utilizado para fazer o cálculo, mas como o meu problema não pede, né, ele pede só a altura máxima, eu sei então que o meu canhão chegou à altura de 300 metros. Que é, como eu já tinha falado, o y do vértice. Se eu fosse pegar aqui e fazer de outra forma, eu poderia pegar esse 10 metros e substituir aqui no lugar do x, ó, também daria, né? Menos 3 vezes 10 dá menos 300, menos 300 mais 60 vezes 10 dá 600, 600 menos 300, a gente ia chegar fazendo esse cálculo pelo x do vértice, levando em consideração que a parábola é simétrica, também a gente ia chegar na altura máxima, que é 300. Bom, então, resolvemos um problema envolvendo função do segundo grau e, ao mesmo tempo, eu já destaquei alguns aspectos teóricos importantes. Quero destacar mais alguns detalhezinhos, que é um resumo, né, sobre função do segundo grau. Então, eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é igual a menos delta dividido por 4a, como a gente já tinha mostrado antes, ok? Então, essa equaçãozinha me permite encontrar o y do vértice sobre 4a.
que claro vai ser o ponto de máximo ou de mínimo, né, dependendo se a concavidade estiver virado para cima ou para baixo. Eu consigo encontrar também o valor de C, que é o corte no eixo Y, e o x' e o x duas linhas, pela fórmula de Bhaskara, eu consigo encontrar esses dois valores sempre que for uma função do segundo grau. Bom, só falta mais um detalhe, que é as relações que envolvem os valores de A e os valores de delta e como isso vai influenciar a estrutura do meu gráfico da minha função do segundo grau. Então a gente vai ter 6 casos, tá, pessoal? Se o A for maior do que zero e o delta menor que zero, essa concavidade aqui vai ser virada para cima e não vai ter encosto no eixo X. Se for menor do que zero, a concavidade virada para baixo e o delta também menor do que zero, não vai ter encosto no eixo X. Se for o A maior do que zero e o delta igual a zero, então ela vai ter concavidade virada para cima e apenas um ponto de encosto no eixo X. Se for ao contrário, o A menor do que zero e o delta igual a zero, vai ser concavidade virada para baixo e apenas um corte no eixo X. E os últimos dois casos, se o A for maior do que zero e o delta maior do que zero, concavidade virada para cima e 2 pontos de encosto no eixo X. E o nosso exemplo, né, esse último aqui, o A menor do que zero, o delta maior do que zero, que no nosso caso era 3.600, então a parábola vai ser de concavidade virada para baixo e 2 pontos de encosto no eixo X. É legal esse resuminho aqui, para a partir dos valores do delta e os valores de A, a gente já ter uma ideia de como o gráfico vai se comportar no plano cartesiano. Bom, pessoal, fizemos uma rápida resolução de um problema que envolve função do segundo grau. Ao mesmo tempo, vimos alguns aspectos da parte teórica que envolve uma função do segundo grau e aqui no finalzinho eu fiz um pequeno resumo mostrando alguns aspectos importantes que envolve toda a função que tem essas características, ax ao quadrado mais bx mais c, como a gente já tinha visto lá no na nossa primeira análise em que a gente fazia a leitura do problema que a gente analisou com esse vídeo. Queria desejar bons estudos a todos e desejar também um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.